216. São poucos exercícios. Bora tentar corrigir aí para acabar com esse trem. Bom, a número 1 fala aí de possíveis acidentes, né, com bases fortes, né? Ele cita aí o caso da soda cáustica, que causa realmente alguns acidentes, se manuseado de maneira incorreta, né? Inclusive nesse período de quarentena, os acidentes envolvendo crianças e produtos de higiene, de limpeza, né, principalmente produtos de limpeza, aumentou muito, né? Porque as criancinhas estão em casa e às vezes por um descuido vai lá e bebe ou come algum produto, né? Seja acondicionado em um recipiente indevido, guardado em locais indevidos também, né? É um negócio que causa até a morte, né? Quem tiver criancinha, e até esses meninos doidos igual vocês a hora que vê os meninos tá comendo soda cáustica, achando que é açúcar. Bom, número 1, letra A. Pergunta, né? Qual o nome e a fórmula química do composto da soda cáustica, né? É o NaOH, que é o hidróxido de sódio, beleza? A número 2. Não, a letra B, né? Disfarça. Letra B. O que aconteceria caso a garrafa PET, né, apresentasse umidade ou um pequeno volume de água, né? Ocorreria... Oh, mas, gente... Esse povo atrasado, atrapalhando. Ocorreria uma dissociação, né, da base, né? Liberação de calor, né? O que poderia provocar... Oh, mas, gente... Ou chegar atrasado, poderia provocar um acidente. Vou colocar assim, um acidente. Beleza? A fórmula, né, represente o que ocorreria por meio de uma equação química. Basicamente, a reação entre a base e a água, né? Quando ocorre essa reação, libera o cátion Na+, né, e o OH-. Quanto mais OH- a gente tiver, mais básico é a substância, né? E maior a probabilidade de ocorrer um acidente. Número 2. A número 2, a alternativa correta é a letra C, tá? Vamos falar sobre todas as alternativas. O hidróxido de magnésio é uma dibase totalmente solúvel em água, né? O que está errado nessa afirmativa aí? O fato de ela ser totalmente solúvel. Na realidade, ela é parcialmente solúvel ou insolúvel, dependendo das condições, tá? Então, a alternativa, a letra A está errada por causa disso. A letra B, o NaOH é uma base fraca, na realidade é uma base forte, né? Ok? Então, a alternativa B está errada por causa disso. E ela é muito solúvel em água. A letra C está correta, né? A letra C fala do hidróxido de amônio, né, que é uma base fraca, porém solúvel em água, né? Por que ela é uma base fraca e mesmo assim ela é solúvel em água? Porque o hidróxido de amônio, né, contém nitrogênio. E o nitrogênio é um dos elementos mais eletronegativos, né? Essa alta eletronegatividade do nitrogênio faz com que ele seja polar, né, com que a molécula que o contenha seja polar. E quando essa substância se dissolve em água, né, você tem a mistura, a dissolução entre essa base e a água, por isso que ela é solúvel. Tá? A letra D, o hidróxido de cálcio é uma base forte, completamente solúvel. Na realidade, ela é parcialmente solúvel. Né? E a letra E, KOH, é uma dibase forte e insolúvel. Na realidade, o hidróxido de potássio é solúvel em água. Tá? A número 3, ele traz aí um quadro, né, e pede para a gente preencher
essas regiões que estão sem as informações, né? A primeira, hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio é o MgOH2. E ele pede para a gente falar o número de hidroxilas, nesse caso, duas. O hidróxido de zinco é o ZnOH2. Também tem duas hidroxilas, tá? O CaOH o que eu tô falando aqui? Hidróxido de ferro agora, né? De cálcio não. Esse hidróxido de ferro, como é o hidróxido de ferro 3, então é o Fe2, né? OH3. Hidróxido de ferro 3. Lembra que esse 3 que está na hidroxila é do ferro, né? E o 2 que está no ferro é da hidroxila. Quantas hidroxilas, então? 3. E a próxima aí, né? O hidróxido de bário, né? Hidróxido de bário. Quantas hidroxilas tem? 2, né? E a última, o hidróxido de amônio, né? É o NH4OH. Quantas hidroxilas? Apenas uma, ok? Eu estava com as turmas CDE, né? Eu esqueci de colocar o nome do hidróxido de bário. Pulei, não sei porquê. Estou muito louco. Não tem número 4 aí pra você ver. Tô falando que eu tô ficando doido. Além da página 216, deixa eu só passar para a próxima aqui. Aqui era para ontem, né? 219. 219. Números 1 e 2. A número 1 fala primeiro aí do cloreto de sódio, né? Ele pede para a gente representar a sua estrutura, a sua fórmula, né? A NaCl, e o seu processo de dissociação em água. Então é o NaCl em água, né? Vou colocar aqui mais água, igual eu fiz lá em cima. Aí forma o Na+, e o Cl-. A letra B. Considerando que o sal de iodo presente no sal de cozinha seja o iodeto de potássio, represente sua fórmula e sua equação de dissociação em água. A fórmula desse sal é o Ki, que é o iodeto de potássio. A sua dissociação, mesma bosta. Ki mais água. Ki não caí, gente. Tem muito tempo que eu não caio. É o K mais o I menos. Piadinha legal, né? Nossa. Se mata, Frederico. Bom, a número 1, essa é a 1, né? 219. Número 1. E a número 2. O que você me mandou aqui, Caio? Caio. Você cair, você vai ver. Cair, entendeu? Caiu. Aí foi engraçado. A número 2 dá uma tabelinha aí de ânions e cátions, né? Na realidade. Sei, Caio. Sei. Ou cair você no chão que você vai ver. Ó, a número 2 traz uma tabelinha de cátions e ânions aí e ele fala das alternativas e tal. Para a gente utilizar, a alternativa correta é a letra A, tá? Vou comentar ela, vai ficar bastante simples aí. Com os cátions e ânions da tabela, apenas 9 sais binários podem ser formados. O que é um sal binário? Não precisa não, Lara. Precisa não. O que é um sal binário? Formado por um cátion e um ânion. Então tem 2 elementos, ok? Quais são esses cátions aí? Quais são esses sais? Primeiro aí é o LiF, né? Fluoreto de lítio. Depois, vou fazer pela sequência aí. É o Li2S, que é o sulfeto de lítio. E por último, o Li3N, o nitreto. Tem hora que meu loop desliga sozinho, velho. Tem muito louco.
o nitreto de lítio. Aí depois com o cálcio é o CaF2, que é o fluoreto de cálcio. Depois o sulfeto de cálcio, CaS. E por último o Ca3, né? N2, que é o nitreto de cálcio. Ok? Aí por último o AlF3, que é o fluoreto de alumínio. Depois o Al2S3, que é o sulfeto de alumínio. E por último o Aln, que é o nitreto de alumínio. Então 9 sais, tá? Aí as outras, né? Cloreto de cálcio é um sal insolúvel. Não, ele é solúvel. O lítio só pode formar 2 sais. Não, tem 3 aí, né? O sulfeto de alumínio é um sal totalmente solúvel, insolúvel. Sais os sais que têm sulfeto, Al2S3, por exemplo, são sais insolúveis, tá? E com os cátions e os ânions, apenas 3 sais insolúveis podem ser formados. Na realidade, quer ver? Esse de cálcio aqui, esse é solúvel, esse não é, esse é. Então, esses daqui, os 3 de enxofre não são. Ele falou que são apenas 3. O de alumínio, o fluoreto de alumínio, o de cálcio. Então, dá 4 sais que são insolúveis. Esses 2 e esses 2. Então, dá 4. Isso não é tão importante assim, é só para comentar mesmo, tá? Ou tem uns meninos doidos, né? Quando vocês mandam a tarefa, não precisa mandar o nome. Tem muita gente que faz isso. Não precisa. Porque quando chega a tarefa, já chega no seu nome, tá? A tarefa fica tipo arquivada no seu perfil. O Enzo, eu acho que ele tá até online. Ele me mandou aqui e mandou o nome. Ô, larga de ser doido. Para de usar essas coisas que vocês bebem. Que vocês sei lá o que vocês estão fazendo. Bom, 219 é ok. 223 agora. Você tá rindo aí, Lara? Você também é doida. O que você tá falando aí? Página 223. 1 a 5. A número 1 da 223 pede para a gente poder falar os nomes, né, dos óxidos. É, né? Ainda bem. Só água, né? Só o dióxido, óxido de dihidrogênio. Né? O Na2O é o óxido de sódio. O CaO é o óxido de cálcio. Ai, gente, vocês são muito chatos. O Al2O3 é o óxido de alumínio. O K2O é o óxido de potássio. E o BaO é o óxido de bário. Beleza? A número 2 traz aí algumas nomenclaturas, né, para alguns óxidos e a gente tem que achar o correto. Essa é a letra D, né? Vamos comentar aí. A letra A, SO3, é o trióxido de enxofre, não de enxofre, né? A letra B é o epitóxido de dicloro, né? Pentóxido seria com 5 oxigênios. O CO2 é o dióxido de carbono não monóxido. O Si2 é o dióxido de silício. Essa está correta. E o NO é o monóxido de nitrogênio, não o dióxido de mononitrogênio. Tá? A número 3, ele fala aí de alguns óxidos, né? O óxido de zinco, e pede para a gente dar as suas fórmulas. O óxido de zinco é o ZnO. O óxido de alumínio, a gente fez ele agora, né? Ou não? É o Al3O2. O óxido de estanho 2, né? Então quer dizer que ele tem carga 2. Então vai ser SNO, né? Porque seria 2 do estanho e 2 do oxigênio, cruzando fica 2, 2, então simplifica, né? Então SNO.
E o óxido de chumbo 2, né? O óxido de chumbo 2 quer dizer que o chumbo tem carga 2, então vai ficar Pb2O2, né? Então, simplificando, também vai ficar BbO. Ok? A número 4. Dúvidas, perguntas, gente. Número 4. Ele fala do nitro, né? Do N2O. Qual o nome oficial dessa substância? Né? Letra A, o nome oficial é o monóxido ele é... Ah, não, cala a boca. Deixa eu ir aí na sua casa te bater. Mas é boa. É igual que, qual o elemento mais informado da tabela periódica? É o bário, porque está do lado do rádio. Depois vocês procuram lá. Qual é o elemento mais tranquilo da tabela? Vocês vão procurar. Aí é o índio. Por que o índio? Porque está embaixo do galho. 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 Esqueci até que eu estava fazendo. Qual é o seu nome de acordo com a IUPAC? Então é monóxido de dinitrogênio. Letra B. Classifique-o como óxido iônico ou molecular e em seguida óxido ácido básico ou neutro. Ele é um óxido molecular, né? Porque ele é formado por não metais, né? O nitrogênio é não metal. E ele é um óxido básico, ácido ou neutro. Ele é um óxido neutro. Ok? Cite outras aplicações dessa substância. Esse elemento, essa substância tem diversas aplicações. Ele é aquele famoso gás hilariante. Ele tem aplicação na agricultura como fertilizante inorgânico ou adubo inorgânico. Ele é utilizado como anestésico, que é o caso do gás hilariante, né? Anestésico. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma. Ele é utilizado como gás refrigerante. O que isso quer dizer? Que ele é utilizado para refrigerar, para deixar alguma coisa gelada. Tá bom? Número 5, então. A 5 fala do óxido de magnésio, né, que dá a luz branca nos fogos de artifício, por exemplo. Aí ele pede para a gente falar sobre a sua fórmula, né, o MgO, porque é o Mg2+, e o O2-, cruza, fica MgO. Escreva a fórmula e classifique-o como ácido ou básico e equacione a sua reação. Ele é um óxido na 3. Sim. Eu estava aqui até, na minha cabeça me veio aqui que eu tinha feito essa questão, né? Só que eu não tinha feito ela agora. Aí eu estou aqui, gente, que hora que é aquela questão das definições de óxido básico e anfótero? Cara, eu estou com muita vontade de entrar de férias, vocês não têm noção. Vou pôr a 4 aqui em cima. Não, o que eu chamo de férias é não ter responsabilidade, sabe? Gente, vocês não têm noção, a gente está trabalhando muito, velho. Tipo, a gente está trabalhando mais agora. Não, imagina, para vocês, assim, vocês têm muita responsabilidade, né? Número 1. Ele fala da água oxigenada, né? Que é uma solução de peróxido de hidrogênio e tal. Aí ele fala, equacione a reação de decomposição do peróxido de hidrogênio em água e gás oxigênio. Ou seja, o peróxido de hidrogênio é o H2O2. Ele reage com a luz, formando água e O2, tá?
Ele falou decomposição da água oxigenada em, né? Então a água oxigenada vai se transformar em H2O e O2, tá? E ele pergunta o seguinte: por que ela é classificada como uma decomposição? O que é uma reação de decomposição? Vou explicar só o que é de adição aqui rapidinho, é um dos próximos assuntos nossos, mas vai ficar fácil de entender. A água, ela é formada dessa maneira aqui, ó. Eu tenho moléculas de gás hidrogênio e de gás oxigênio reagindo. Quando elas reagem, eu tenho a formação da água. Então eu tenho substâncias simples reagindo, né, formando uma substância composta, ou seja, eu tenho substâncias simples formando substâncias mais complexas. Essa é a adição ou síntese. A decomposição é o inverso. Eu tenho uma substância composta e essa substância composta reage formando substâncias mais simples, tá? Essa é a decomposição, que é o inverso dessa, da síntese. Então, a decomposição, uma substância composta forma substâncias mais simples. Ok? Essa daqui é a reação de decomposição. Ok? Número 2. Escreva a equação química que representa a neutralização parcial entre o ácido clorídrico, então o HCl, e o ácido clorídrico e o hidróxido de alumínio. Na proporção 1 para 1. O que isso quer dizer? Que tem um HCl e um hidróxido de alumínio. Nesse processo aqui, quando a reação acontece, eu tenho um H e esse 1H vai reagir com uma das 3 hidroxilas, formando uma molécula de água. O resto vai entrar no sal. Então vai formar o Al, OH2 e o Cl do ácido. Cl. Então eu tenho esse processo aí. Beleza? Eu tive a formação de uma molécula de água, do hidrogênio proveniente do ácido e de um hidroxila proveniente da base. E o resto, o Al, o Cl e as 2 hidroxilas que sobraram, reagem formando, então, esse sal aqui. Ok? Esse daqui é um sal básico, né? A número 3. Fala do bicarbonato de sódio, né, que pode ser formado por meio do ácido carbônico, que é o H2CO3, né? E com o hidróxido de sódio, o NaOH. Né? Essa reação aqui, quando acontece, forma o bicarbonato, né, o NaHCO3, mais uma molécula de água. Né? Aí ele ainda fala o seguinte, depois dessa reação, se ocorrer a evaporação, vai ficar somente o sal. Então vai ficar só essa parte da equação. Né? Que é o ácido carbônico reagindo com a base, formando um NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio. Okay? A número 4 e última. Considere a seguinte reação. Nós temos aí, ele fala o seguinte, só para a gente poder agilizar, a alternativa correta é a letra D, tá? O sal que vai ser formado é um hidrogenossal. Desde que o A seja 1, então seja um ácido fosfórico, reagindo com um NaOH, ou 2 NaOH. Vou fazer as duas aqui. Deixa eu só tentar mexer nesse espaço aqui. Ele vai ficar bonitinho.
Aqui é se eu tivesse um de cada, né? E a outra reação que ele cita na letra D, né? É uma onde a gente tenha duas hidroxilas. Tá? Bom, na primeira, eu teria a formação de uma molécula de água, né? Um H2O. Mais o sal, vamos ver o sal. Vai ser o Na. Como formou uma molécula de água, eu usei dois hidrogênios. Um hidrogênio e um hidroxila, né? Então sobraram dois hidrogênios lá. Então vai ficar NaH2PO4. Certo? E no segundo caso, se eu tiver duas bases, então eu tenho duas hidroxilas. Então eu vou formar duas moléculas de água. Por quê? O número de moléculas de água vai depender do número de hidroxilas, né? Se eu tenho um hidroxila, vai formar uma água. Se eu tenho duas hidroxilas, vai formar duas águas. Além disso, vai formar um sal. Como tem duas hidroxilas, tem duas bases, né, dois hidróxidos de sódio, eu tenho um sal que vai ter, então, dois sódios, Na2. E como duas hidroxilas reagiram com dois hidrogênios dos três, então vai sobrar um, né, um hidrogênio. Então vai ficar o Na2HPO4. Tá? Viu a diferença? Se eu tiver uma base, formo uma água e um sal com um Na. Se eu tiver duas bases, né, duas moléculas de base, né, dois íons, eu formo duas moléculas de água nessa reação aqui, né, e dois sódios no sal. Tá? Esses dois sais são sais ácidos. Beleza? Por isso que é hidrogenossal, né, desde que A seja 1 e B seja 1 ou 2. Beleza? Tá bom, né? Acabou. Gente, fiquem com Deus. Boa semana para vocês. Bom final de semana. Ai, velho. Gente, fiquem com Deus. Uma boa semana.